Olá, Rondônia, muito boa noite. Sexta-feira a gente está encerrando essa semana, que foi uma semana em que tivemos de tudo, né? Ex-presidente preso, enfim, não foi um negócio muito bom para o Brasil, não, convenhamos. Quando a gente vê, o ideal seria que a gente tivesse a elite diretiva do país e mais, a elite do empresariado do Brasil operando, trabalhando, todo mundo tocando o país e mandando o país para frente. Quando a gente vê que esse povo está nas barras da justiça, está tendo que se entender com juízes, porque alguma coisa foi feita lá errado, até porque é o seguinte, gente, convenhamos, está todo mundo dizendo que não é bem assim, que não poderia ser assim, mas eu não me lembro da polícia sair andando atrás de alguém que está com a Bíblia embaixo do braço. Não tem. Ninguém entra numa igreja procurando cadê o pastor ou o padre. Não. Normalmente a coisa é quando existe algum indício. E os indícios com relação a essa história do Temer, e eu falo indícios porque são indícios realmente, não apresentaram nenhuma prova. Os indícios são fortes. Agora, não me venha para cá com essa história de que prova de propina, meu amigo, é assinar recibo de que está comprando cocaína. Não existe isso. Convenhamos. Então, a coisa está bastante complicada. O Temer tem mais 9 processos aí pela frente. O ex-chefe da Casa Civil dele, o homem forte dele, o braço direito, que é o Moreira Franco, já tinha sido envolvido antes, teve que ser colocado como ministro para não perder o foro privilegiado. Enfim, a coisa é feia. Vamos ver o que é que isso aí vai dar. Mas não é bom para o Brasil ter esse momento, viver esse momento em que a gente tem aí 2 ex-presidentes da República presos e mais 3 que todo mundo sabe que andaram por ali assim, mas Fernando Collor de Mello foi impeachmentado no passado, a Dilma Rousseff impeachmentada também no passado, e o Sarney, que todo mundo conhece de sobra tudo aquilo que fez e que não fez, principalmente o que não fez. Tá? É ruim, né? Bom, assunto morto encerrado para essa semana. Tem uma coisa que me incomoda bastante, o tamanho do Estado. Toda vez que a gente fala de tamanho do Estado, eu trago aquelas pessoas que podem falar a respeito desse assunto, porque não dá para a gente conviver com um Estado que é perdulário, gordo, hipopotâmico, enfim, e que bota o pé em cima do cidadão e o cidadão paga a conta, querendo ou não querendo. E o pior é que a nossa conta é compulsória. A gente não paga taxa e emolumento para o governo porque quer não, é porque está definido na lei que tem que ser dessa forma. Agora, se o governo me cobra emolumento num valor muito maior do que aquele que eu posso, o que é que eu devo fazer? Sonegar ou chiar, estrelar? Quando o governo me manda uma conta de energia enorme, e essa conta de energia, nela está embutida um valor de ICMS enorme, o que é que eu faço? Sonegar? Não tem como. Estrelar. Está aí a gente estrelando a respeito disso tudo. O Estado é enorme e o Estado atrapalha a vida do cidadão. Léo Fachin é o meu convidado de hoje, meu xará. Parceiro velho de guerra. Essa guerra, aliás, essa luta pelo tamanho do Estado não é uma coisa que começa agora. A gente já conversou, já tivemos a oportunidade de conversar muito sobre esse assunto aqui. Léo Fachin, ex-juiz, advogado e uma pessoa que está sempre inteirada dessas situações. Antes de falar sobre esse assunto, meu boa noite, muitíssimo obrigado por você ter aceito o meu convite. E disso tudo que eu abri aqui, o espaço falando a respeito do Temer, você colocaria que reparo? Boa noite, Léo, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. É um prazer, como sempre, estar aqui, obrigado. Obviamente, né? Porque a gente tem essa oportunidade, inclusive, de se comunicar mais com a população de uma forma mais direta, num programa que tem uma audiência excelente. Então, nós precisamos discutir. É aquilo que você falou, discutir o tamanho do Estado, o modelo de Estado que nós queremos. Como você disse, Léo, eu não faço reparos naquilo que você falou, eu só tenho que endossar o que você falou, porque é, no mínimo, lamentável, né? Que nós tenhamos hoje uma realidade de 2 ex-presidentes presos, e não temos mais, recentes, né? Isso. E não temos mais, porque alguns ainda estão escapando aí pelo buraco da fechadura, né? Ou pela idade, né? Ou pela idade, né?
pessoal acho que está com vontade de nem querer pegar mais. Isso aqui só vai vir dar trabalho no presídio. Né? Porque se a gente for fazer uma retrospectiva, e infelizmente aqui no nosso estado nós temos também, no que diz respeito, inclusive, à Assembleia Legislativa, nós temos essa triste estatística também de ter tido muitos problemas com ex-presidentes da Assembleia, né? Menos com governadores, mas mais com presidentes da Assembleia. É uma estatística triste. Isso é, digamos assim, tu chega a um ponto que tu diz, meu Deus, aquilo que a gente falava naquela velha novela, que país é esse, né? Então é triste isso para nós, é quase que deprimente, né, Léo? Nós já tivemos aí uma saída de cidadãos brasileiros indo morar na Europa, indo morar em outros países, inclusive aqui da América do Sul mesmo, porque as pessoas chegam ao ponto do desânimo com aquilo que as pessoas vivenciam no dia a dia da vida nacional. Isso realmente é uma... Mas tem um lado positivo, Léo. Tem um lado positivo que pelo menos dá a impressão que as instituições estão querendo fazer alguma coisa e que o povo não está mais passando a mão na cabeça desse bando de malandro que passou pela vida do país e comandou o país, né? Que comandou e que está comandando, né? Porque a gente sabe que ainda tem muita coisa que está ocorrendo ali. Tem muita coisa para ser retirada, não tem convenhamos que... Eu não vou falar do judiciário, não, porque do judiciário a gente está começando a falar agora e eu espero que a coisa leve para um ponto onde a gente não tenha que se envergonhar mais do que já se envergonha hoje. Mas vamos convir que o nosso Congresso Nacional não é a casa mais escorreita que tem o Brasil, não. Pelo amor de Deus. A coisa está bastante feia. E se alguma coisa está sendo tentado fazer por esse novo presidente, o Jair Bolsonaro, se alguma coisa está sendo tentado fazer lá entre executivo e legislativo, a gente já sabe que as dificuldades serão imensas e o estrila já começou. E a velha política do é dando que se recebe, aquela coisa meio franciscana, está de novo tentando se instalar. Exatamente. Passa a régua e fecha a conta, vamos para frente, porque o outro negócio aqui é pior. Semana que vem a gente deve ter aí uma votação na Assembleia Legislativa a respeito dos fundos que foram criados e que, de novo, tem a participação do governo. Nós tivemos um aumento aí na criação desses fundos, que é na parte de emolumentos, da ordem de 22,5%, quando nós tivemos no resto do país 5%. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse assunto, das suas causas, dos efeitos e o que é que a gente pode esperar a partir de agora, na próxima semana. Bom, Léo, causas. Até para que o telespectador entenda do que nós estamos falando, vamos já fazer uma retrospectiva de como a história começa. No ano de 2015, foram propostos à Assembleia Legislativa de Rondônia a criação de 3 fundos. O que é o fundo? Qual é a intenção do fundo? A intenção de um fundo, quando se cria um fundo, é para socorrer uma entidade com muita dificuldade, que não tem receita, que não tem recurso. Guardar dinheiro para uma finalidade. Uma atividade. Né? O fundo da criança e adolescente, que não, ainda que tenham rendas, mas não são recursos destinados do próprio orçamento. Então, às vezes, tu cria um fundo baseado num serviço público para você ter um adicional, tipo assim, para arrumar lá uma coisinha, ajeitar outra, para dar um fomento naquela atividade em termos de defesa da sociedade. O que é altamente salutar. Salutar, e aí é compreensível, né, Léo? Aí Perfeito. É uma coisa que digamos assim, a gente até vê com bons olhos. O que aconteceu em 2000? Esse é o fundo, assim que se cria um fundo. Em 2015, e o fundo tem que ter destinação específica, ele tem que dizer, não, esse fundo é para cuidar da criança que está ali na rua, esse fundo é para ajudar o lar lá do idoso, esse fundo é para, entendeu? Para coisas específicas, para uma situação específica. Não pode ser difuso não, né? Não pode, exatamente, não pode ser distorcido, Léo, em absoluto não pode ser isso. Então, voltando aqui para que as pessoas entendam. Em 2015 foram criados esses 3 fundos, por quê? Apresentaram uma lei na Assembleia Legislativa, para aprovar ou não a criação desses fundos, para a Defensoria Pública, segundo se tem a informação, seria de 15% de tudo aquilo que se arrecadava nos cartórios.
Quer dizer, todo o trabalho que tu for fazer no cartório, toda autenticação, reconhecimento de firma, transferir um carro, uma escritura, um inventário que hoje se faz, um casamento que hoje se faz no cartório, tem que fazer toda aquela papelada que se chama os proclamas, né? Então, tudo isso que é feito tem um custo. E eles queriam colocar 15% em cima disso. Dizem as más línguas que o que aconteceu? Foi para a Procuradoria do Estado, que são os advogados do Estado, pagos pelo Estado, para dar parecer sobre a criação desse fundo. Eles falaram, não, peraí, 15% é muito, vamos dividir, 7,5% para vocês e 7,5% para nós. Ou seja, dividiram o bolo, mas mantiveram os 15%. O rachachá. O rachachá. Bom, aí dizem as más línguas também que o MP, que deveria fiscalizar e dizer que isso era ilegal, que os valores eram exorbitantes, falou, não, peraí, nós concordamos, mas então nós também queremos 7,5%, para nós também. Resumo, virou... Como já estava 7,5%, com 7,5% ficou 20%. 15%, 22,5%. 22,5%. Virou o trenzinho da alegria, né? Essa que é a grande verdade. E o que é pior, depois o Tribunal de Justiça, que tinha 10% de um fundo, já aproveitou o trenzinho e passou para 20%. O que isso tem a ver? Então, isso foi criado em 2015, foi uma briga entre implanta e não implanta, o tribunal mesmo ficou numa situação de fazer os cartórios passarem a exigir. Me lembro que os cartórios estrilaram, mas não tinha muito o que estrilar. Não tinha muito o que fazer. Porque, na verdade, ele é só repassador. Só repassador. Aí chegou em 2016, no segundo semestre de 2016, implantaram finalmente os fundos. Organizaram tal direitinho e o tribunal determinou aos cartórios que passassem a cobrar de todos nós, usuários do serviço dos cartórios, aquele valor que é recebido do particular, de qualquer um de nós, em cada ato que a gente faz, né, lógico, no cartório, todo dia todos os atos. Tanto que se você vê lá, quando você for lá reconhecer uma firma, esse dia mesmo eu vou fazer um reconhecimento de firma, não lembro mais o que, seria R$9 e pouco o valor. Que ficaria lá para o cartório, para pagar os funcionários, para pagar os impostos dele, para pagar imposto de renda, para pagar, inclusive, o ISSQN, que é o imposto municipal, e todos os custos operacionais, e o ganho do cartorário. Resultado, daria 9 e pouco. Com os fundos, foi para R$16 praticamente aquela coisa, quer dizer, quase dobra. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou chamar meus parceiros aqui, que me ajudam a pagar esse programa, fazer esse programa, porque senão eu vou ter que cobrar emolumento de quem chega aqui e não seria certo. E aí a gente vai conversar um pouco mais. Eu volto, inclusive, lhe pedindo, já que falamos de emolumentos, existem duas coisas que a gente fala muito, existe até uma rubrica que é muito comum na taxas e emolumentos. O que é? Taxas, selos e emolumentos. Vou explicar para o pessoal o que é essa história dos emolumentos e já vou aproveitar para dizer o seguinte, entendo que a criação de um fundo naquela época, em 2015, quando a Procuradoria, a Defensoria Pública estava sendo instalada, eu acho que é algo que se explica, porque é o primo pobre do MP de todo mundo, quem não tinha dinheiro, mas já está instalado, não precisa de mais nada disso não. Já dá para retornar aquele ponto que seria explicável. Eu volto já já. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Socibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120. Sapatos profissionais da área da saúde, Softwork, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina por apenas R$ 85. E medidor de glicose da marca Oncal por R$ 45. Também tem tiras da marca Oncal por R$ 63. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10 por apenas R$ 7. Isso e muito mais você encontra aqui na Socibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Socibra. Atenção para esse recado, porque ainda dá tempo de estudar em 2019. É isso mesmo. A Faculdade Católica está com uma super novidade, que é o curso de Psicologia. E o ingresso é para abril deste ano.
O vestibular será realizado no dia 24 de março e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site fcr.edu.br ou aqui na faculdade mesmo. A faculdade ainda dá a opção para você que quer estudar direito nos turnos vespertinos e noturnos. E atenção para esse recado, você que quer fazer um desses dois cursos e optar pelo turno vespertino, ainda poderá contar com uma bolsa de até 50% de desconto. Não deixe essa oportunidade passar e venha para cá e garanta já a sua vaga. A faculdade está localizada aqui na Gonçalves Dias 290 Centro, ao lado da Catedral. Telefone para mais informações é o 3211-4500. Comece já a sua trajetória de sucesso aqui na Faculdade Católica. Vem para cá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Meu querido Léo Fachin está aqui, advogado, ex-juiz, é ex-juiz mesmo. Quando você se torna juiz, você continua juiz pro resto da vida igual senador? Para a vida inteira. A vida inteira. Como Então, magistrado você continua, só está nativa ou aposentado. Isso. Você, então, o fato de chamá-lo de juiz é uma prerrogativa que o cargo lhe oferece. Bom, então vamos problema, lá. não, mas não deixa de ser ex-juiz porque está aposentado. É verdade. Léo, com relação a essa história que eu perguntei aqui sobre taxas, selos e emolumentos, que parece que é uma coisa só, eu queria que você explicasse direitinho aí, porque tem gente em casa que faz assim, mas esse tal de emolumento é o que mesmo? Bom, na verdade, os emolumentos é aquilo que o cartorário, de fato, recebe para prestar o serviço. Porque cartório nada mais é, nada menos, Léo, do que um serviço delegado pelo judiciário. Isso. Ele é um serviço, os cartórios, por isso que ele tem essa oficialidade, tudo nos atos que praticam, porque eles são uma espécie de mão alongada do judiciário. Perfeito. Né? Então, eles passam por concurso público, tudo para assumir, pública, tem né? fé pública. E aí eles têm os emolumentos, que são os ganhos, efetivamente, que ele tem para poder manter a atividade. Só que ele mantém a atividade, as despesas é tudo dele. Isso. É tudo custa dele. É como se fosse uma empresa particular. E o emolumento, assim como a taxa, como... E o emolumento é isso, são esses pagamentos para fazer frente às despesas dele e o ganho dele, né? Determinado pelo Poder Judiciário. Determinado pelo Poder Judiciário por lei. Ele não pode escolher o valor que ele quer cobrar. Perfeito. Os selos, eles foram criados para criar uma espécie de fundo também, porque como existem muitos atos gratuitos feitos no Estado, por exemplo, que nem o registro civil, na maioria deles é gratuito, e alguns atos que são gratuitos, então tem esse selo que gera um fundo para poder, entre os cartórios, digamos assim, distribuírem os valores e aí poder cobrir essas despesas que são feitas dos atos gratuitos. Perfeito. E taxas são pela prestação de serviço, de acordo com o que é feito. Mais ou menos parecido com o imposto, quer dizer, você fez... Taxa na verdade, é assim, tu prestou um serviço, né? Você, por exemplo, por que tu vai pagar uma taxa num banco, às vezes? É porque você pediu uma ligação de água, por exemplo, tu tem que pagar uma taxa. Te prestaram um serviço de água, é uma taxa. Perfeito. Então é mais ou menos isso, de uma forma genérica. Está explicado. Léo, outra coisa que eu estava dizendo, o que aconteceu? Em 2016, então, no segundo semestre de 2016, começaram a cobrar esses fundos. E esses fundos vêm sendo cobrados desde então. Só que daí eles instituíram esses fundos. 7,5 para a Defensoria Pública, 7,5 para o Ministério Público e 7,5 para a Procuradoria do Estado, que são nada mais nada menos que os advogados do Estado. Perfeito. O que isso gerou para nós, consumidores, para todo o setor produtivo do Estado de Rondônia, para o comércio, para todo mundo? Não, para o dono do cartório não, porque é repassador. Né? O cartório não ganha R$1 disso, ele só tem o compromisso de pegar como pega esse copo d'água daqui e entregar lá. Se ele pegou nesse tamanho, ele tem que entregar no mesmo tamanho. Perfeito. Porque se ele não fizer isso, ele está se apropriando de dinheiro e vai responder criminalmente, inclusive para apropriação indébita. Perfeito. Então o cartório é um mero recolhedor e repassador. Aí o que os cartórios têm sofrido? Que antigamente chamavam de coletor. De coletor, só recebe e repassa. Léo, mas o grande problema que se gerou nisso tudo,
A partir do momento que criou esses 3 fundos, para toda a atividade produtiva do estado de Rondônia, envolva aí comércio, indústria, os prestadores de serviço, os profissionais liberais, nós, cidadão do povo, o pessoal do agronegócio. Todo mundo. Todo mundo que tem que praticar um ato no cartório, qualquer que seja, para um documento, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio, Léo, se você for ao banco para fazer um financiamento, e o produtor ele não consegue se bancar sozinho. Lógico. Todo ano ele tem que fazer financiamento para comprar adubo, para comprar semente, para comprar inseticidas, herbicidas que ele usa na lavoura. Eu sou produtor rural também, sei disso. Ele tem que financiar o maquinário para fazer o plantio, manter a sua produção, que o custo é altíssimo de produção. É uma atividade rentável? Mas é altíssimo o custo de produção. E o produtor rural, principalmente, eu considero um grande prejudicado disso, Léo. Por quê? Porque todo financiamento, tudo aquilo que ele for fazer, ele tem que fazer financiamento. Até para manter a sua própria atividade. A menos que ele já esteja lá na frente muito rico e consiga fazer com recurso próprio. O pecuarista, da mesma forma. Tudo que ele tem que fazer... O industrial, né? Exato. Ele vai fazer o financiamento, ele tem que ir ao cartório para registrar, porque um banco não te libera um dinheiro se tu não der uma garantia, não for lá no cartório e não registrar uma cédula rural, uma cédula industrial, uma cédula qualquer. Tudo tem que ser registrado. Os documentos todos têm que ser registrados. Se você vai comprar uma casa, a gente está falando aqui assim de coisas muito maiores, mas se você vai comprar uma casa, um apartamento aí pelo sistema financeiro, uma moto, olha, o que quer que seja. Eu peguei meu carro agora, troquei vendi um, comprei outro. Aí é o seguinte, eu paguei 2 vezes. Pagou 2 vezes, exatamente. E na hora que eu pago 2 vezes, pago essa taxa, emolumento ou o nome que seja, eu na verdade fui lá no cartório, você tem que fazer, vou ter que transferir a cota de consórcio agora, por exemplo, para fazer isso. Aí é o seguinte, eu pago lá o emolumento porque eu preciso que o cartório me dê o reconhecimento de 2 firmas. A minha que estou vendendo e a do comprador. Está comprando. Então, Léo, exatamente, você lembrou muito bem. Estou falando de coisas maiores, mas tem coisinhas pequenas. O dia a dia. Né? Se tu precisar lá, um estudante, por exemplo, que está começando a vida, ele precisa ir no cartório para ir lá e autenticar um documento para poder levar para a faculdade e tudo, para pedir um FIES, uma coisa ou outra. Tudo isso ele está pagando. Sabe o que eu estou me lembrando aqui? Antigamente, eu não sei se ainda existe, mas tinha um tal de atestado de pobreza. O atestado de pobreza você teria que fazer alguma coisa também, porque tem reconhecimento de firma. Pô, exatamente. Que loucura que é isso. Olha, eu quero provar que sou pobre, mas estou pagando aqui para provar que sou pobre. Se pode Léo, e aí, olha só. Então, veja bem, com isso, o que aconteceu? Da noite para o dia, já faz 2 anos e pouco que isso está sendo cobrado, mas da noite para o dia, nós já estamos em 19, mas acabou 2018 agora, então são 2 anos e pouco. E já são 2 anos e pouco. Que vem sendo cobrado dia a dia em cada ato do cartório. Como eu disse, o produtor rural, como todo comércio, de uma forma geral, se você, por exemplo, qualquer pessoa que foi protestado, Léo, num cartório, ele não conseguiu pagar as contas, foi lá, levou o título, protestou. Ele tem que ir lá e baixar esse protesto, ele tem que pagar não só as despesas do cartório, como esse monte de penduricalho, Léo, esse monte de taxas e fundos aí, que acaba fazendo o quê? O cara que ia pagar R$100 vai pagar 180. O cara às vezes tem dinheiro para pagar 100, mas não tem para pagar os 180. E o que acontece? Aí o cara não sai da negativação, o cara não consegue comprar no comércio, o comércio não vende, o comércio não ganha, trava o sistema como um todo. Gera um emperramento do sistema. Né? E isso que eu acho um absurdo. Por quê? Quando a Assembleia aprovou, em 2016, esses fundos, por pressão de cá e pressão de lá, como eu disse, acabou aprovando, vamos agradar fulano, beltrano, fazer um negócio bonitinho. Abanaram com o chapéu alheio. Porque quem está pagando essa conta é o povo. Né? Aliás, o governo não produz absolutamente nada, né? Só a não ser arrecada. A burocracia. E a burocracia é necessária, desde que mantidos o tamanho devido. O que a gente não pode é matar o cara com a burocracia, né? Porque aí é outra coisa. Enfim. E não pode matar o produtor. Não. Não pode matar o comerciante, não pode matar o industrial, não pode matar o cidadão que trabalha no dia a dia. Porque com essa criação dos fundos, Léo, 22,5%, em tempo de inflação baixa, 22,5% da noite para o dia ficou enorme. Outra, daí já teve mais um aumento lá do judiciário, ou seja, 42% em pouco tempo, quer dizer, nós pagamos só de fundos.
E agora está se discutindo na Assembleia, e agora que vem um momento importante... Terça-feira agora. Porque agora, provavelmente, na próxima terça-feira ou quarta, porque inclusive era para ter sido votado nessa quarta-feira, como não votaram, trancou a pauta, então para destravar a pauta vai ter que ser votado. Porque o que aconteceu? Olha só, no ano passado, os deputados se deram conta, desculpe, eu vou usar até uma expressão aqui, eu acho, da burrada que tinham feito. Entendeu? Porque começaram a ser cobrados do povo, que o povo começou a perceber, mas por que eu estou pagando? Porque o pessoal do cartório, quando chega lá, a pessoa diz, pô, mas tem que pagar tudo isso. Ó, meu filho, isso aqui são fundos, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como te cobrar, porque o tribunal mandou, a lei fala, tem que pagar. O deputado Adelino Folador, né, com uma consciência, eu tenho que parabenizá-lo até pela iniciativa, fez uma emenda parlamentar derrubando essas leis. E derrubando esses fundos todos, esses 3 fundos. MP, Defensoria e Procuradoria do Estado. Menos o do TCE que continua. Do Tribunal de Justiça, não. O Tribunal de Justiça não está sendo discutido. Isso. Do TJ. Está lá. Bom, mas ele pediu a retirada desses 3 fundos. Entrou com um projeto de lei para derrubar os 3 fundos. Foi aprovado pela unanimidade dos deputados da época, pela derrubada dos fundos. Por quê? Isso aconteceu ano passado, um pouco antes da eleição. Eles começaram a andar. Vai fazer um ano agora, né? Eu acho não, foi em novembro. Foi em novembro. Novembro foi quando ele... Isso, tá certo, tá certo. Novembro do ano passado. O que eles fizeram? Eles sentindo a pressão e a cobrança popular, o deputado Adelino propôs essa emenda conjunta, derrubaram as leis, disseram, não, para com esses fundos. Não vamos mais ficar sangrando o nosso povo, tirando esse dinheiro do povo, para quê? Para o MP, que já tem uma verba monstruosa dentro do orçamento, ele tem verba própria. Não é aquele coitadinho, como eu disse lá, do lar do idoso, isso aquilo que não tem verba no orçamento. E esse fundo, independente de ter lá, para quem, a destinação que é MP, Defensoria e a Procuradoria do Estado, eles são difusos, porque não obedece àquela regra de que tem que ter o objeto final para onde ele será utilizado. É difuso. É para modernização, para melhoramento. Mas espera aí, todos esses órgãos, Léo, como você disse, a Defensoria Pública lá atrás era nova. Hoje ela já tem uma estrutura e ela também recebe verba do orçamento. A Procuradoria do Estado também é paga pelo coisa e tem... São os advogados do Estado, não são aqueles advogados que defendem as pessoas, advogados que defendem o Estado. E aliás, hoje, com todo o respeito, eu tenho grandes amigos na Procuradoria do Estado, mas é o melhor. Quem quiser fazer concurso público, não faz para juiz, não faz para promotor, não. É para a Procuradoria. Faz para a Procuradoria do Estado. O cara ganha igual desembargador, o cara não tem dedicação exclusiva porque tem direito a ter o seu escritório particular, tem parte ainda nas sucumbências, a Procuradoria recebe de quando ganham ação, o que a parte paga de coisa, eles têm uma parte, e ainda agora eles conseguiram passar uma lei recentemente, tem 2 meses por ano de férias. É a nata, né? João Pedro, você que está fazendo direito aí agora, meu neto, fica de olho, tá? O recado está dado aqui pelo Léo. E por mim também, né? 2 Léos aqui ensinando para você onde é o caminho das pedras. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo, volta para cá, ainda vamos conversar a respeito dessa história dos fundos e o que, principalmente, o que é que a gente pode fazer, população, empresários de uma forma geral, o que é que a gente pode fazer para dar suporte via pressão popular a essa questão da votação, porque senão vai ter aquela história de que manda para lá, acaba e depois derruba o veto e volta tudo aquilo que era antes lá no quartel de Abrantes. Vamos lá. Chegou em Porto Velho o Centro Educacional Crescendo e Aprendendo, um local com total segurança e profissionais qualificados para cuidarem dos seus filhos. A escola tem um ambiente climatizado com salas com todo o conforto e as matrículas já estão abertas com turmas do berçário até o pré-escolar. Vale lembrar também que eles trabalham com a didática da Mais Cores, da editora Positivo. Aqui as crianças desfrutam de um local amplo com playground, campinho sintético, parquinho de areia, biblioteca, cineminha e muito mais.
escolas. E eles estão com uma super novidade para você que estuda à noite e não tem com quem deixar o seu filho. Eles têm o hotelzinho que funciona das 18h30 às 23 horas. Corra e venha fazer a sua matrícula. Mensalidades a partir de R$ 400 e o horário de funcionamento é das 6h45 às 18 horas. A escola está localizada aqui na Avenida Lauro Sodré, 2221, bairro Pedrinhas. O telefone é o 3223-2010 ou o WhatsApp, o 98479-7094. Centro Educacional Crescendo e Aprendendo. O ensino que o seu filho merece está aqui. No mês da mulher tem maratonas de descontos na Pemasa. Pneu Kelly Ed Touring 16570 R13 para Celta, Uno e Classic, 12 vezes de R$ 13,70 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 17565 R14 para Agile, Palio, Etios e Fiesta, 12 vezes de R$ 18,50 no cartão. Pneu Wrangler Amortrack 23570 R16 para S10, Hilux e Ranger, 12 vezes de R$ 44,60 no cartão. Promoção até 30 de março na Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo, em qualquer lugar, é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Léo Fachin, terceiro bloco. O que é que a gente pode fazer na terça ou quarta-feira? Primeira coisa é levantar essa lebre aqui, para todo o estado. Tá? Se você tem aí um amigo que é deputado, ou se você tem um deputado e você votou nele, pressão. Então você sabe, está lembrado, né? A votação foi ontem praticamente. Então você sabe exatamente em quem votou. Então pressiona lá, Laerte Gomes, Eider Brasil, o Folador, o Lebrão. Se eu vou falar, são 24. Então você corre atrás lá, o Fúria, enfim, essa turma toda aí. Liga, manda o e-mail, se você tem o WhatsApp, cobra dele e diz assim, olha, a gente quer derrubar essa história aí. Os fundos do Ministério Público, da Defensoria Pública e também do Procuradoria do Estado. Procuradoria do Estado. Tá feito aí, tá? Manda lá. Então, Léo, agora na próxima terça-feira, isso que eu digo, no final do ano passado, depois desse projeto aí do deputado Adelino Folador, que sentiu essa pressão do povo, que a gente quer diminuir os custos de produzir, do dia a dia nosso, foi aprovado pela unanimidade dos deputados. E o governador de então, que estava o governador interino, né, foi o Daniel Pereira, não sei a que título, vetou o projeto e derrubou o projeto para manter a cobrança dos 22,5% em cima de toda a população. É que nem a questão da energia elétrica. Hoje está todo mundo gritando aí porque aumentou 20 e poucos %. Os serviços de cartório são serviços que nós precisamos para a nossa vida, para ter legalidade, Léo. Isso. Porque quando os serviços são muito caros, e um detalhe aqui que precisa ser dito, a bem da verdade, esses emolumentos, as coisas que vão realmente para os cartórios, em Rondônia, são praticamente uma das mais baixas do Brasil. Só que se tornam altamente caras e faz com que atos daqui sejam praticados fora do Estado, por quem pode praticar os atos fora do Estado. Por quê? Porque com esses fundos se tornou extremamente caro fazer atos. Nós empurramos as pessoas para a ilegalidade. Esse dia eu estava conversando com um advogado até, que eu não vou dizer o nome aqui, mas ele disse, olha, Léo, tá aí um exemplo. O meu escritório até agora, eu comprei já faz alguns meses e não escriturei ainda, porque o custo para escriturar é muito alto. E eu estou esperando que se resolva esse problema dos fundos para mim pagar menos, porque senão eu não dou conta de pagar. Léo, o que a gente tem aí de despesa para alvará, licença ambiental. Cá para nós, licença ambiental, às vezes, para um escritório e se absurdo, cobra. É um absurdo. E a prefeitura acaba, digamos não assim, refresca nada. Não refresca nada e nos cobra caríssimo. Eu tive um caso aí de um imóvel aí que eu estava regularizando recentemente, eu paguei quase R$7 mil de taxa de coisa para sedã.
para sedã, desculpa, para licenciamento ambiental. Léo, na prefeitura de Porto Velho, diga-se aqui, vai aqui um recado ao prefeito Hildo, é um absurdo. Para você emitir um boleto, se eles te mandarem um boleto ou emitirem um boleto, tu já viu isso quando pagou teu IPTU, seguramente. Opa. Eles botam lá taxa de expediente de R$7 para você pagar o próprio tributo. Quer dizer, você tem que pagar aquela porcaria daquele papel para você pagar o próprio tributo para o Estado, para o município. E aí quando a gente fala assim, Hildo, presta atenção nisso, ele nem viu. Porque na verdade... Não, se tu vai emitir uma guia, se eles emitirem uma guia, eles te cobram em torno de R$7 para emitir uma guia para você pagar a outra guia. Eu fico olhando aqui, às vezes o pessoal fala aqui comigo, mas Léo, o negócio do garimpo, olha, se tivesse uma regulamentação correta do garimpo, não precisava ninguém estar garimpando ilegalmente. Se tivesse uma regulamentação correta dentro daquilo que a gente pode chamar de viável para o madeireiro não estava derrubando mata lá de forma incorreta, não. Né? Eu estava me lembrando aqui que o meu sogro tinha uma frase que ele dizia, se todo malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Pronto, tá resolvido aí o assunto. Agora, todo mundo é empurrado para a legalidade. Sabe o que me ocorreu aqui agora? Quer dizer, se eu tiver uma grande escritura para fazer, é melhor que eu saia daqui, aproveito, vou lá na Bahia, a minha mãe está lá, aproveito, dou um beijo na velha, e faço a escrituração lá no cartório da Bahia, porque tem fé pública, eu posso fazer em qualquer outro lugar, e trago para cá. Vou pagar muito menos, e o Estado vai perder o dinheiro que eu estaria pagando aqui. Olha que burrice que é isso. Quer dizer, na verdade, o que é que o Estado me empurra para fazer a coisa errada? Léo, eu tenho uma preocupação muito grande, aquilo que você falou no começo, no tamanho do Estado. Porque essas instituições, por exemplo, que no caso do Ministério Público, do próprio Defensoria Pública, a Defensoria Pública faz um trabalho social, tal, mas eles têm dinheiro, o governo tem compromisso com isso. Tem verba, né? Tem verba para isso. Que já sai do meu imposto. Já sai do nosso bolso, nós já pagamos isso. Entende? O que acontece? O que a gente tem visto, Léo, é exatamente isso. E por isso que nós tivemos uma grande mudança nas eleições passadas. E nós vamos ver se as pessoas que foram eleitas agora, você falou, foi agora esses dias. Isso. Esse processo, essa votação na Assembleia, para mim, e eu acho que para o povo de Rondônia, vai ser um recado claro que a Assembleia vai dar para o povo, se ela está do lado do povo ou contra o povo. Perfeito. Porque ela vai ter que dizer exatamente a que veio. Porque nós elegemos novos deputados, Léo, com o intuito deles virem e começar a fazer um Estado mais justo. Porque nós não podemos, Léo, ter um Estado muito grande. Não adianta você ter um Estado grande, instituições ricas, com prédios suntuosos, com carros novos, com ar-condicionado funcionando, que é uma maravilha, tudo split, bonitinho, enquanto o povo que trabalha, o povo que roda na rua, o produtor rural que está lá batendo canchada no sol a sol, o comerciante, o industrial, está sendo extorquido, explorado. Porque tu diz assim, o que eles fazem, Léo? Ninguém quer perder o bolo, ninguém quer perder a pompa, ninguém quer perder... Não, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 10 assessores, eu quero continuar. Se eu puder, eu boto mais um. Ninguém diz, olha, eu vou diminuir um para baratear os custos e o Estado e a instituição poder andar no tamanho que ela é. Nós não somos um Estado rico, Léo. Nós estamos nos portando como Estado rico. Como Estado perdulário. Rico não, porque rico mantém a sua riqueza. Perdulário joga a riqueza que tem pelas mãos, se vai pelo vão dos dedos. Eu vou me permitir fazer aqui um comentário, porque já falamos tanto a respeito disso, mas não custa nada lembrar. Nós temos um prédio da Assembleia lindo, maravilhoso, que os deputados merecem, que tem que ser daquele jeito. Tudo. Eu não estou aqui mudando nada. Mas é o seguinte, o velho prédio que não servia mais, possivelmente vai abrigar uma ala do João Paulo II. Ou seja, aquilo que não é mais necessário para a Assembleia do Povo, para a Assembleia Legislativa, vai servir como um lugar para tirar o doente que está lá no estacionamento, em cima da maca, para ficar lá dentro. Isso aqui é o recado. Eu só estou aproveitando as palavras do Léo. O tamanho do Estado precisa ser revisado. Nós precisamos medir, deixar esse Estado menor. Não dá para a gente ficar nessa loucura de ter, por exemplo, 24 elevadores dentro do Congresso Nacional e tendo uma figura que já não existe mais na carteira de trabalho, ascensorista. Ascensorista, né, Léo? Você já pensou que negócio é esse? O cara fica lá, aperta botão, só isso.
Pelo amor de Deus. Sabe de que é que nós estamos falando, né? O nome disso é Custo Brasil. Eu vou para o intervalo para a gente voltar aqui para o nosso quarto bloco. Vamos lá. Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então tem uma dica certa para te dar. Rondoquímica, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como, por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante Dália de 5 litros por R$ 6,30 e também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150 em compras você leva para casa um spinner, é isso mesmo. Comprou, levou. Rondoquímica com uma equipe pronta para te atender e lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom. É aqui na Rondoquímica. Vem pra cá. Você já sonhou em ter um sofazão assim bonito aí na sua sala? Olha, você pode realizar e ter o sofá que você sempre sonhou aqui na Viane Móveis e Estofados. Sabe por quê? Porque eles são fábrica, é isso mesmo. Eles fazem o sofá do jeito que você sempre sonhou. Olha só, um sofá grandão que cabe a família inteira. Aquela cadeira bonitona aí para sua mesa de jantar, aquela cadeira aí do seu estabelecimento comercial. E olha só, com preços mais que especiais. Por exemplo, o puff que vai fazer toda a diferença na sua decoração a partir de R$ 70. Tem cadeira também, olha para manicure, que linda, a partir de R$ 300, estofada com rodinha e gaveta. Gostou? Tem isso e muito mais aqui na Viane. Você pode solicitar um orçamento sem compromisso no WhatsApp 992959337. Eles estão localizados aqui na rua Catalão, 4128, no bairro Jardim Santana, porque é anexo, a loja é anexo à fábrica. Vem conhecer, fazer uma visita e se encantar. Viane Móveis e Estofados é para realizar, ó, o seu sonho de ter um estofado do jeito que você sempre quis. Bom, estamos de volta, quarto e último bloco. Eu tenho 4 minutos. Eu vou deixar para você falar tudo que você tiver, tudo aquilo que a gente não falou aqui durante. Quero até lhe pedir desculpa, que teve hora que eu fiz intervenção aqui, terminei falando demais. E terminou que pode ter só faltado alguma coisa. Pronto, está na hora da gente fechar a conta de vez. Léo, o que eu quero dizer é o seguinte, você poderia me perguntar, Léo, o que você vem fazer aqui, Léo Fachin, doutor Léo Fachin, que interesse você tem nisso? Eu, interesse nenhum. A minha preocupação é social, porque desde que se criou esses fundos, eu fui um cara que me revoltei. Eu só não fui à briga porque ia dar a impressão que isso era uma luta dos cartórios e a minha irmã, como é cartorária, podia parecer que era uma coisa de interesse. Ao contrário. Me lembro que eu lhe chamei para isso e você negou. Não, Léo, não vou não. E resultado, Léo, então a preocupação que a gente tem é porque eu não gosto, Léo, eu acho assim, nós temos que fazer o Estado menor e o povo melhor. Porque o que a gente vê na África, eu já estive algumas vezes na África, e lá são grandes palácios suntuosos, o rei vivendo bem, a coisa andando tudo bem dentro dos palácios e o povo passando fome e necessidade. Nós temos que parar com essa mania, Léo, que nós temos dentro do Brasil, de quando, em vez de tirar um funcionário para dar uma enxugada na máquina, o que eles falam? Nós vamos arrumar mais um impostozinho, vamos arrumar mais isso, mais aquilo. Sempre um arranjozinho para engordar as receitas e o povo está pagando. Você tira hoje um saco de soja de um produtor, tu tira um saco de feijão do outro, tu tira um saco de cacau do outro. Chega um dia, Léo, que esse produtor ele vai dizer, vem cá, eu só estou trabalhando para pagar imposto e para sustentar essa pompa de alguns órgãos. E aqui nós estamos trabalhando de 3 órgãos. O excesso de conforto, eu diria, dos órgãos. Todo mundo quer melhorar. Por que não melhora os hospitais? Por que não melhora as delegacias que estão... As pessoas trabalhando lá que parecem umas pocilgas na maioria das delegacias do Estado. Nós vimos a estrutura do Ministério Público, principalmente, que é uma estrutura que não existe no Brasil igual. Então nós temos que parar com essas coisas. Mas nós já comprometi o orçamento. Os deputados têm que dizer a que vieram. Nós temos aí vários novos deputados que estão... 50%. 50%. Johnny Paixão, Eider Brasil, Jair Montes, Cássia Muleta, Elcirone,
E tantos outros aí que vieram novos, os que foram reeleitos porque o povo acreditou. Não esqueçam disso, o povo acreditou que eles iam vir fazer um novo Brasil, um novo Estado. E os novos que chegaram, o Fúria, como você citou aqui primeiro, chegaram com a intenção de representar o povo e defender realmente o povo. E eu quero ver nessa votação de terça ou quarta-feira, os deputados vão passar a primeira mensagem dessa nova legislatura, se eles estão, como eu disse, eles estão do lado do povo contra o povo. Porque nós, enquanto cidadão, não continuamos pagando. E detalhe, a Irma Fogaça, eu estive conversando com ela lá no gabinete, que ela é uma assessora hoje. E ela me disse, mas doutor, se tirar os fundos hoje, vai baixar as custas do cartório ou essas custas vão ser incorporadas lá aos próprios cartórios? Vai baixar. Se parar como, hoje, né? Não tem como, depende de lei. É emolumento, né? Ou seja, morreu a lei, o que vai acontecer? Morreu a lei, no dia seguinte baixa 22,5%, implementou 22,5% de tudo que o senhor for pagar no cartório vai. As pessoas têm que cobrar dos deputados e nós vamos esperar que isso realmente caia na próxima semana, que derrubem o veto do governador que manteve essa cobrança sobre o povo. Para que os deputados mostrem para o povo que essa nova legislatura realmente são deputados comprometidos com diminuir o peso dos encargos para o povo, para não dar para meia dúzia só se beneficiar. Léo Fachin, muitíssimo obrigado. O prazer foi nosso. Bom, a gente encerra o programa de hoje, deixando esse aviso aí para você. Terça ou quarta-feira, essa é uma pauta bastante importante, a gente vai falar a respeito dela esta semana aqui, na próxima semana, vamos ver o que é que nossos deputados vão fazer. Bom, o que é que eu posso falar mais para você? Eu desejo que você tenha um final de semana muito feliz, abençoado. Desejo que você se comporte bem, para que a gente não tenha aqui que na segunda-feira está falando a respeito de coisas que são indesejáveis, como acidente, prisão por bebida, enfim, essa coisa toda. Se beber, não dirija. Desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus e a gente se encontra segunda-feira às 20h30 da noite. Tchau, tchau, hein? Valeu. Tchau. Valeu pro Léo.